Fala pessoal, Marcel Pechmann, Radar BTC. É um prazer estar aqui. Parabéns ao Lucas da Lightning Labs pelo evento. Eu estou aqui junto com os feras, então vou pedir para cada um primeiro se apresentar brevemente, mas enfim, eu escrevo para a Cointelegraph Estados Unidos, então escrevo muita coisa em inglês, mas também tenho o Twitter Radar BTC, meu canal de YouTube Radar BTC. Entrei no Bitcoin em 2017, já trabalhava no mercado financeiro, então meu foco sempre foi essa parte de trading e de como o Bitcoin funciona como moeda. Então hoje eu basicamente escrevo para sites, corretoras e meu canal de YouTube. Bom, primeiro agradecer o Lucas pelo convite, parabenizar a organização pelo evento. São raras as oportunidades que a gente consegue ter uma audiência tão qualificada e um evento tão bem organizado para falar de Bitcoin no Brasil. Bom, meu nome é Safiri, eu atualmente sou o head de cripto do PicPay, mas eu já estou nesse mercado desde 2013, fui picado pela mosquinha lá atrás, tive a oportunidade de participar de várias iniciativas no Brasil, vários negócios também, o início da discussão regulatória por aqui. Vai ser muito legal poder compartilhar os próximos minutos com vocês, para a gente discutir um pouco do panorama macro. Boa tarde, eu sou Guilherme Rebani, eu sou head da OSL para a América Latina. Nós somos uma empresa, uma plataforma de negociação de ativos digitais para clientes institucionais e grandes clientes ao redor do globo. Eu estou envolvido com o ecossistema de criptomoeda, especificamente Bitcoin, desde 2016. Anteriormente, passei por algumas instituições financeiras. Fico muito feliz de estar hoje aqui. Eu acho que é uma oportunidade única. O Brasil hoje é um dos principais mercados no universo de ativos digitais. E quando a gente fala de Bitcoin, o Brasil é muito conhecido pelo universo que tem hoje das exchanges, das plataformas de negociação, assim como dos investidores, né, dos entusiastas com ativo. Queria agradecer ao Lucas, parabéns pelo evento, a toda a organização, e vamos embora. Muito obrigado. Fala galera, meu nome é Alexandre, eu queria agradecer vocês aí por estarem participando e é um privilégio poder falar sobre Bitcoin, que é uma coisa que atravessou meu caminho em 2016. Eu fui muito tempo do mercado financeiro tradicional, muito tempo mesmo, e fiz só em moedas, eu fui trader durante 8 anos. E daí quando eu vi Bitcoin lá em 2016, para mim foi muito rápido, porque para mim é uma moeda e veio para mudar o mundo. Então eu sou apaixonado desde então e é muito legal ver que não estamos sozinhos aí, tem mais um pessoal na toca do coelho aí com a gente. Legal. Eu vou começar aqui a primeira pergunta para o Alevasa, até porque você trabalha com um fundo de investimento de Bitcoin regulado, né, na BLP Cripto. Na sua opinião, os institucionais já entraram? Caso positivo, por que a gente não teve uma melhora estrutural? Caso negativo, qual seria o driver para eles entrarem? Legal, assim, eu brinco que a gente na BLP, a gente foi o primeiro fundo de investimento em criptoativos. Então a gente é o primeiro investidor institucional do Brasil, literalmente. Isso estamos falando janeiro de 18. E na nossa avaliação, e a gente consegue navegar muito nesse universo, que é o nosso universo, os caras não entraram. Então, assim, eu bato demais nessa tecla e ninguém acredita em mim, mas o investidor institucional, ele nem começou a entrar. Tem meia dúzia de pessoas que estão meio que ensaiando botar o dedo. Mas, assim, o Guilherme, os clientes dele são esses. Então, deixando aí para o especialista. Eu acho o seguinte, o que a gente vê hoje, e quando a gente fala de Brasil especificamente, é que você tem diversas instituições financeiras e grandes companhias que, de fato, já estão fazendo algo relacionado à classe de ativo, já oferecem algum tipo de serviço ou estão vindo a oferecer algum tipo de serviço, seja ele custódia, seja ele negociação, ou seja até mesmo pagamento em Bitcoin. E eu acho que essa é a primeira camada que a gente vai vendo dos players institucionais, que é uma camada de infraestrutura para que os outros venham depois, né? Então, quando a gente olha para o setor financeiro, grande parte da concentração de gestão de recursos, por exemplo, dos recursos geridos e de produtos do setor financeiro vem dos fundos de investimento. De fato, os fundos de investimento no Brasil ainda não entraram, a gente tem os fundos que são temáticos e são específicos para a classe de ativo, como a BLP, mas os demais fundos, são mais de 100 gestoras só na classe de multimercado hoje,
ainda não entraram. Mas, de fato, a gente vê que já existe na indústria uma construção de uma infraestrutura para absorver esse fluxo que, no nosso entendimento, deve vir e deve vir em breve. É só uma questão de mudança de cenário econômico e a indústria vai estar muito bem preparada para receber, e é o que a gente acredita que vai, inclusive, impulsionar o mercado para uma nova alta de preço, que vai ser uma demanda muito grande que deve vir do cliente institucional no futuro próximo. Mas, Ale, você fugiu aqui da pergunta. Qual seria o driver, na sua opinião, para institucional virar a chave? Eu não acho que começa com o institucional. Eu acho que o movimento começa com grassroots, assim. Eu acho que são as pessoas. Então, estamos vivendo aí um movimento de moedas muito grande. Então, o Yen sai de 100 para 150, a própria Libra inglesa. Então, eu acho que o brasileiro ele tem uma vantagem competitiva, é que a gente convive com a moeda volátil a vida toda. Eu vi 7 moedas. Então, é muito zero, né? Eu vi muito zero nas moedas. Então, para eu ir para o dólar e depois para o Bitcoin, é muito fácil. Para um estrangeiro que convive com uma moeda mais estável, esse pulo é mais difícil, mas já está acontecendo. Então, eu acho que o cenário é tão ruim para frente, no mundo desenvolvido, que naturalmente eles vão seguir o caminho dos brasileiros. Ter um pouquinho em Bitcoin. E aí o divertido é o seguinte, quando entra um pouquinho desses caras é muito dinheiro. E a gente sabe que não tem Bitcoin para todo mundo. Então, o que eu acho que acontece, a hiperbitcoinização ela vem muito rápido. Por quê? Não tem muito Bitcoin livre no mercado. E o mundo é grande. Então, eu sou super assim. Eu tenho que tomar cuidado comigo, porque eu sou super otimista sempre, hein? Tome com moderação minha opinião. Que bom. Agora vamos mudar o tema aqui um pouquinho mais para o cidadão comum. Queria saber do Safiri aqui, o que faria o cidadão comum alocar em Bitcoin? Me parece meio mais óbvio, né, eles buscarem proteção em ações de empresa, imóveis e ativos tradicionais. Então, como é que é a sua visão sobre a adoção? Não, o cidadão comum já está alocando recursos em Bitcoin. Apesar da gente ter um ciclo de mercado super desafiador agora, os dados comprovam que a adoção segue avançando, não só no Brasil, como em escala global, né? O último registro da Receita Federal diz que no mês de setembro, 1,5 milhão de brasileiros negociaram criptoativos, né? Aí não é só Bitcoin. Tem uma demanda crescente por Tether no Brasil, que é curioso, né? Dado que é um caso de uso já relativamente antigo dentro da indústria, mas que agora parece estar entrando aí para o cidadão comum também. Mas Bitcoin segue sendo a porta de entrada para esse universo dos criptoativos. Eu acho que o que pode fazer com que o cidadão comum aloque mais recursos em Bitcoin são basicamente 2 coisas. Primeiro, a normalização, né, desse ciclo generalizado de alta de juros que a gente tem visto no mundo todo, né? Eu acho que isso, inevitavelmente, acaba fazendo os investimentos em renda fixa se tornarem mais atraentes. E eu acho que o segundo ponto é a evolução natural do mercado mesmo, né? A evolução da experiência de uso nas variadas aplicações e a disseminação da informação. Acho que são essas as 2 principais condições que precisam ser atendidas ainda. Você trabalha no PicPay. E lá eles têm um programa de venda de cripto pelo aplicativo, assim como tem o Mercado Pago, enfim, afim. Você acha que isso incentiva a adoção ou isso o cara está meio que atrapalhando? Estou criando um curralzinho aqui, o cara compra Bitcoin aqui dentro, mas só circula aqui dentro. Você acha que isso ajuda a adoção ou atrapalha? Não, acho que sem dúvida ajuda. Isso é uma conversa que a gente tem constantemente, né? Diferente dos ciclos anteriores, dessa vez o ecossistema está preparado para receber esse fluxo novo, principalmente de investidores de varejo, né? Isso não era uma realidade até então, né? Quem teve a oportunidade de participar dos ciclos anteriores percebia que a qualidade do serviço caía, demorava mais tempo para você validar seu cadastro, para você começar a operar. Então, acho que a entrada de players como o PicPay e outros que têm se intensificado no Brasil, principalmente nos últimos 6 meses, é mais um vetor para contribuir para a adoção. Ale? Eu queria trazer números, né, para essa discussão, porque para mim é muito divertido. A gente sabe que em julho, 1 milhão, o Safiri trouxe, 1.300.000 pessoas negociaram criptoativos. Isso é mais do que as pessoas negociam na Bolsa. O Bitcoin, ele tem mais usuários ou investidores do que as pessoas físicas, CPFs, na Bolsa e na parte de ações. E a Bolsa está vendendo ação desde quando eu nasci, já tinha 50 anos de Bolsa. Então, assim,
é muito interessante quando eu falo com o varejo que o institucional não entrou, o varejo não acredita. Quando eu falo com o outro lado, que esse é o mercado de varejo brasileiro, eles não acreditam. Mas aí vem esse tipo de player que acessa o varejo e os números são muito grandes, né? Então, tem uma casa aí que parece que ele trouxe 1 milhão de pessoas. As exchanges têm 3 milhões, 4 milhões de CPFs. Isso, do outro lado, está começando a ser percebido. E até por isso que está criando infraestrutura. Rebânio, você já trabalhou em exchange brasileira e a OSL é gigante na Ásia, né? O que você pode falar para a gente que é diferente do mercado lá de fora para o mercado brasileiro, especialmente nessa área de varejo? Olha, a gente é muito focado, enfim, aqui no Brasil eu tive a oportunidade, uma passagem muito bacana pela Foxbit e a gente viu o boom do play de varejo em 2017, 2018, foi quando o Bitcoin foi até $20 mil a primeira vez. E agora eu tive a oportunidade de ver o Bitcoin indo até quase $70 mil, mas do ponto de vista de um player que cuida de clientes institucionais. De fato, o que a gente tem hoje na Ásia, por ser um universo muito maior, uma população muito maior, você tem um número muito maior de clientes, de fato. A gente percebe isso nas conversas que a gente tem. Mas é importante dizer uma coisa, a sofisticação do mercado brasileiro é muito grande. O Brasil não deixa para trás em nada. Tá? Vou dar um dado para vocês. Hoje, o Brasil é um dos 3 países do mundo a oferecer os ETFs de criptomoedas. Tá? E ele se destaca por isso. Tá? E por que ele se destaca por isso? Eu vou pegar um gancho, eu acho que o Maca daqui a pouco vai perguntar sobre ETF, mas eu vou pegar um gancho aqui no que o Vassarelli falou. 40% dos investidores em ETFs no Brasil, que são os fundos listados em bolsa na B3, 40% dos investidores não únicos estão em ETFs de criptomoedas. São mais de 250 mil investidores não únicos hoje que têm algum tipo de alocação nesse produto. O que eu quero dizer com isso? Quando você pergunta para qualquer exchange global e por que as exchanges globais de varejo estão de olho no Brasil, é pelo seguinte, hoje o Brasil é o 3º maior mercado no mundo no universo de ativos digitais. Então a gente não deixa para trás em nada e a gente sabe que a gente tem avançado muito com algumas coisas, inclusive que não tem na Ásia ainda, que é a questão regulatória. Nós somos regulados em Hong Kong, é a primeira jurisdição a ser totalmente regulada para a negociação dessa classe de ativo. É uma super licença, mas hoje a gente vê que o Brasil caminha rumo à regulação e não é só à frente à Ásia que a gente está à frente, inclusive, aos Estados Unidos, quando o tema é regulação. Safiri, você está bem envolvido nessa área, especialmente do PIX, de pagamentos digitais. Você acha que o governo, em algum momento, vai tentar bloquear transações para exchanges ou coisa do tipo, ou eles veem o PIX como algo que vai matar o Bitcoin não vai ser mais necessário porque o PIX vai funcionar super bem? Não, pelo menos na gestão do Roberto Campos Neto, isso é completamente descartado. Assim, acho que nenhum banqueiro central do mundo talvez seja tão pró-cripto quanto o Roberto Campos Neto, né? Ele ainda tem mandato até 2024, então, pelo menos nesse horizonte de tempo, eu acho pouco provável que esse tipo de coisa aconteça. Na verdade, eu tenho visto o movimento na direção contrária, né? O Banco Central tentando se aproximar do ecossistema, pessoas muito capacitadas dentro do banco, o que a princípio pode parecer até surpreendente, mas o corpo técnico do Banco Central tem uma compreensão muito grande em relação ao funcionamento dos criptoativos. O modelo de CBDC do Brasil talvez seja um dos primeiros a entrar em produção com uma escala relevante. Então, eu acho que o Banco Central, nesse sentido, pelo menos por hora, ele é muito mais favorável do que, eventualmente, poderia gerar um efeito negativo para o mercado. Ale, vamos entrar no seu assunto predileto aqui. A gente viu recentemente moedas como a libra esterlina, iene do Japão e euro sofrendo muito, né? Quedas que não se via antes em relação ao dólar. Quão dependente esses países são dos Estados Unidos, de fato, e quanto tempo esse sistema aguenta sem ter que emitir novos pacotes de trilhões de dólares? Assim, moeda, eu brinco que é corrida de gordinho ou então aquele
o armário com a camisa suja, né? Você abre o armário, todas as camisas estão sujas, você escolhe a menos suja. E esse é o contexto que existia até aparecer o Bitcoin. O Bitcoin é a única moeda que permite você ter um ativo que não é passivo de nenhum banco central. Então, assim, eu estou sendo bem específico porque tem uma parte aí, talvez é a parte que não se fale tanto. O que é uma moeda? O real, ele é um ativo, mas ele está lá no Banco Central na conta de passivo. Isso quer dizer o seguinte, que se o país não estiver indo bem, você tem uma dívida de um país que não está indo muito bem. Só que no passado, você não tinha opção. Na quantidade de vocês, não podia comprar dólar. Era contra a lei. Então, se você não pode fugir daquela moeda, você não tem opção de se defender. Isso vem abrindo. Em alguns países, as boas moedas, Estados Unidos, Suíça, sempre você pôde trocar por outras moedas. O Brasil hoje está caminhando para ser uma moeda conversível, mas ainda não é. No Brasil, se o Banco Central fechar a chavinha, ninguém compra dólar. É assim que funciona o sistema hoje. Este sistema antigo, ele é destruído com o Bitcoin. Então, assim, quando fala de regulamentação, fala de Banco Central, fala de todas essas coisas, eu pego e ouço isso, eu falo assim, o Bitcoin doesn't care. Na verdade, ou o sistema legado se adequa, e aí estamos falando de qualquer país, não estamos falando só de Brasil. O Brasil é uma realidade que a gente conhece bem, mas o Maca traz, assim, outros países que sempre tiveram estabilidade muito grande estão conhecendo a inflação, né? A gente já conhece ela, eles estão conhecendo a inflação. Então, para mim, as condições necessárias para as pessoas irem buscar uma defesa, e o Bitcoin, na minha opinião, é a melhor defesa possível contra todos esses ataques de governos e de outros governos, é uma questão de tempo. No passado isso não aconteceu porque não existia Bitcoin. É tão simples quanto. Ou vai me dizer que na Segunda Guerra Mundial, os países que estavam no meio da guerra, o sujeito não ia comprar Bitcoin se existisse a possibilidade. Óbvio que ia. Então, assim, eu posso ficar 2 dias falando sobre esse tema, mas para mim é tão claro o que vai acontecer, e a pergunta é por que ninguém mais está vendo isso? E eu acho que a resposta que eu posso dar, e a gente conversa com essas pessoas, é que tem muita gente boa que já vê isso, mas todo mundo tem um tempo. É uma mudança muito grande, e a mudança, quando é muito grande, ela leva seu tempo, inexorável. Rebane, sua opinião, o dólar ainda tem mais uma década de vida? Eu acho que tem. O dólar, não adianta, os Estados Unidos é a maior potência global. Eu acho que isso vai se perpetuar, obviamente que a gente tem a China no calcanhar. A gente que vem do mercado financeiro, a gente sabe muito bem como é que funciona o mercado nos Estados Unidos. O mercado dos Estados Unidos hoje é 100 vezes maior do que o mercado brasileiro, é 30 vezes maior que o mercado canadense, 300 vezes maior do que o mercado em muitos países. Eu não vejo por que dizer que o dólar não deixaria de ser a moeda que o mundo utiliza para o comércio, porém, o que eu acho que é importante é o seguinte, né? Quando a gente fala em dólar, é importante dizer o seguinte, o Bitcoin ele é um ativo negociado em dólar. Tá? O Bitcoin não é negociado em reais. Quando a gente compra e vende o Bitcoin em reais no Brasil, na verdade a gente está negociando uma paridade de preço do Bitcoin em dólar. Então o que acontece? O Bitcoin, além de ser um instrumento de hedge contra a política monetária dos países, contra efeitos inflacionários e contra toda essa questão da possibilidade de imprimir dinheiro eternamente que os bancos centrais têm, também existe uma questão que o Bitcoin ele é uma proteção à hedge e à moeda local. Você pega países como o Brasil, como a Argentina, por exemplo, que acabou de sofrer uma recente outra maxi desvalorização. Quando você tem Bitcoin, você está naturalmente protegido em relação ao risco cambial dessa moeda, você está em dólar. Então, eu ainda acho que o Bitcoin ele anda lado a lado com o dólar aí por um tempo, e não acho que o dólar vá perder espaço, talvez do jeito com que muita gente gostaria nessa próxima década. Safiri, você está nessa história aqui de Bitcoin há quase uma década, graças a Deus, e você redpilou muita gente. Parabéns pelo trabalho. Mas a gente viu o Bitcoin nascer mais ou menos como uma moeda da internet, depois uma história de ouro digital,
depois proteção contra a inflação, e agora a gente vê que a microtransação, a Lightning, é um dos drivers para a adoção do Bitcoin. Você acha que essa mudança de discurso é detrimental ou isso é natural de uma moeda ou de um ativo que ainda está se consolidando? Eu acho que é tudo isso junto, né? Por que é excludente, né? Eu acho que pode ser ouro digital, pode ser um instrumento de microtransações. No final das contas, o Bitcoin é o que cada usuário quiser que ele seja. O que ele não é o que a gente já sabe, né? Ele é previsível, ele é deflacionário ao longo do tempo, mas a utilização que cada um vai dar para o Bitcoin, eu acho que depende de cada usuário, né? Óbvio que o mercado se move em ciclos e cada ciclo costuma ter uma narrativa dominante que acaba puxando os comportamentos do preço, mas eu acho que o Bitcoin segue sendo o que ele sempre foi, né? Um instrumento imune à censura e o único ativo realmente que possui a escassez digital programada, né? Eu acho que à medida que mais pessoas forem entendendo o valor disso, é natural que o Bitcoin evolua e que ele vá ganhando cada vez mais importância. Ale, outro assunto aqui da sua enseada é dívida norte-americana. A gente viu a dívida recentemente passar de 31,2 trilhões de dólares. Muita gente diz que o negócio já era insustentável quando passou de 10 trilhões, depois 20 trilhões. E a gente vê essa bola de neve crescendo e o dólar ganhando força frente às demais moedas. E se você analisar contra o Bitcoin, até nos últimos, 3 anos, também estabilizou ou ganhou até. O que você acha que vai ser o trigger para o pessoal não acreditar mais no dólar, ou enfim, ele perder valor, ou a dívida norte-americana ficar insustentável? Qual é o ponto que essa bola de neve não consegue mais crescer? Então, aí de novo, você traz uma ideia de ruptura. Eu estou como um Rabani aqui. Eu não acho que estamos falando que daqui a 10 anos os Estados Unidos está quebrado. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é o seguinte: os países desenvolvidos, eles estão com uma conjuntura de país subdesenvolvido. O que é? Inflação, juro crescente. Então, toda vez que tem inflação e juro crescente, você desestabiliza a economia. No passado não tinha opção de fuga. Hoje, o Bitcoin está se posicionando como uma opção. Então, o que acaba acontecendo existem 180 moedas no mundo. Uma já foi embora, que é a de El Salvador. Eu acho que o Bitcoin ele vem pelos países pequenos. Eu não acho que os últimos 5 vão ser euro, dólar, ien, yuan e o franco suíço, porque são os maiores. Então, essa ideia de eu vou derrubar o dólar é uma ideia bonita, mas eu não acho que funciona assim. Eu acho que é meio que Pac-Man. Ele vai comendo pelas beiradas. Então, de certa forma, na Venezuela e na Argentina, meio que estamos vendo isso acontecer. Em países, a República Central Africana, estamos vendo isso acontecer. No Brasil, a gente está vendo isso acontecer. Né? 1 milhão. Quantas pessoas tem Bitcoin no Brasil? 5 milhões? É bastante gente. Eu acho que esses 5 vira 10, vira 20. E não só no Brasil. Então, para mim, o cenário de adoção vem muito mais da periferia para o centro do que o contrário. Por quê? E aí, vocês trazem uma coisa que é super divertida. O Brasil tem a mais desenvolvida indústria de fundos de criptoativos e de Bitcoin. Nós temos ETFs, sei lá, deve ter uns 10 já. Os Estados Unidos não tem nenhum. Vocês acham que é por quê? Porque a gente inventou a indústria financeira? Não, não fomos. É porque eles não querem ter ETF. Claramente, os Estados Unidos não quer ter um ETF de Bitcoin, isso é claro. O presidente da SEC fala que tem que estudar. Por quê? Porque eles têm a melhor moeda do mundo. Então, eles não querem concorrência. O que eu acho que acontece é que, para os outros países, o Bitcoin é menos uma ameaça do que para os Estados Unidos. Então, vem por ali. E vem pelas pessoas. Eu não acho que vem não são os institucionais. O Bitcoin é o primeiro ativo que está na mão das pessoas antes dos institucionais. Isso também é uma ideia legal. Nunca na história da humanidade teve algum ativo que, as pessoas normais têm e o Wall Street não tem. Então, se eles quiserem ter, eles vão ter que tomar da gente.
E aí o que eu falo para o outro lado é o seguinte, deste lado, para você comprar de hodler, tirar Bitcoin de hodler, não é uma tarefa fácil. Então assim, eu trago vários elementos da mesma moeda, do mesmo tom. O varejo está na frente. Então se a gente estiver certo e o atacado vier comprar, o preço vai sentir rápido. Produção, vou pedir para acender a luz da plateia aqui um minutinho, por favor. Eu preciso fazer uma pergunta. Pessoal, eu queria que levantasse a mão quem sabe qual é a diferença do ETF de Bitcoin brasileiro para o que a gente tem atualmente nos Estados Unidos. Quem sabe a diferença entre os dois ETFs, Brasil e Estados Unidos. Ok. Obrigado, produção. Pode apagar. Então, Rebani, eu queria que você explicasse para a gente o que é o ETF, por que é diferente do ETF de Bitcoin Brasil dos Estados Unidos, e se o lançamento do ETF de Bitcoin nos Estados Unidos vai ser um driver para adoção, na sua opinião. Gostei da pergunta, Macá. Vamos lá. O que é o ETF? O ETF é um fundo, assim como o fundo da BLP, só que ele é um fundo aberto, assim como o fundo da BLP, porém ele é listado em bolsa. Ele tem as cotas listadas em bolsa. Então você vai hoje na B3, você tem algumas centenas de ETFs ali que são negociados, onde o investidor da B3 pode comprar isso como quem compra uma ação e pode vender como quem vende uma ação. O que a gente tem hoje no Brasil? Hoje no Brasil a gente tem 12 ETFs de criptomoedas. Através dos 12 ETFs de criptomoedas, os investidores da B3 conseguem acessar mais de 40 criptomoedas no ambiente regulado. Eu costumo dizer que isso é único. E por que isso é único? Porque vejam só, uma classe de ativo que não é regulada possui um ETF em ambiente regulado e organizado. Ou seja, isso traz uma segurança para determinados tipos de investidores que hoje não conseguem acessar ativos que não são regulados, como os clientes institucionais. Então, quando a gente fala de um fundo de investimento, hoje já existem fundos de investimento que experimentaram comprar e vender ETFs de criptomoeda, mesmo não podendo comprar as criptomoedas. Essa é a primeira coisa. Qual que é a grande diferença do ETF no Brasil, dos ETFs que nós temos no Brasil e dos ETFs que nós temos nos Estados Unidos? Os ETFs no Brasil, toda a alocação é feita nas criptomoedas em si. Então, ou seja, quando você vai num ETF de Bitcoin, o que aquela gestora tem, ela tem a mesma coisa que o Vassarelli tem, ela tem Bitcoin. Está fazendo toda a parte de custódia e tem um administrador responsável por isso. O Bitcoin físico, de fato, existe, o spot. Ele existe. Os ETFs nos Estados Unidos, por uma questão do órgão não permitir, que é a SEC, que é a CVM norte-americana, não permitiu a listagem dos ETFs de criptomoeda nos Estados Unidos, o que eles fizeram? Eles deram a volta e entenderam o seguinte, a gente consegue oferecer aqui os ETFs de derivativos de criptomoeda. Hoje nos Estados Unidos você tem um derivativo de criptomoeda que já é negociado em bolsa, que é negociado na Bolsa de Chicago. Então, o que esses ETFs fazem? Eles vão lá e compram esses derivativos que são negociados na Bolsa de Chicago, que são contratos, na verdade, empacotam isso e vendem como um fundo listado em Bolsa. Tem uma grande diferença, na minha opinião. Qual que é a grande diferença dessa história toda? Ele não consegue oferecer, primeira coisa, diversificação. Nos Estados Unidos, eles estão super limitados aos ativos que são listados apenas no mercado norte-americano organizado, que são os futuros. E a segunda coisa que é o seguinte, o investidor ele fica pagando um prêmio, o carrego dessa operação com o tempo, porque existe um custo financeiro por um contrato derivativo. Então, ou seja, ele não está no spot em si, ele está o tempo inteiro comprando contratos futuros, ele paga um prêmio por isso, que é basicamente uma taxa de juros. Tá? Importante dizer, mais uma vez, Canadá lançou os primeiros ETFs de criptomoeda. Hoje eles têm mais de 10 ETFs de criptomoeda. O Brasil foi o segundo país no mundo a lançar os ETFs de criptomoeda. Foi o primeiro país no mundo a lançar um ETF onde ele é um basket, né? Ele é uma cesta de criptomoedas. E hoje nós já temos 12 produtos no Brasil. Depois do Brasil você só vai ter a Austrália hoje que oferece 3 ETFs. E detalhe, tanto no Canadá quanto na Austrália, os ETFs eles são monoassets. Então eles são ou Ether ou Bitcoin majoritariamente. Você não tem a possibilidade de ter um basket. Então o Brasil se destaca muito por isso. E é por isso, mais uma vez, quando a gente fala com os gringos, é uma coisa que me chama muito a atenção, eles têm muita curiosidade para saber como é que é o mercado no Brasil. Tá?
como é que é o mercado de varejo no Brasil, como é que é o mercado institucional no Brasil, como é que a regulação está andando no Brasil. Então, acho que todo mundo que está aqui hoje tem que prestar atenção pelo seguinte: hoje nós somos referência global. Isso quem está falando não é, eu não estou falando aqui tentando defender a bandeira, mas eu vejo e escuto isso de investidores estrangeiros. Então, de fato, o Brasil tem tudo aí para continuar sendo um dos principais hubs para o universo de digital assets. E, obviamente, o Bitcoin é o líder nisso tudo. Deixa eu só completar o porquê que é importante o ETF. Ninguém conhecia nem o ETF, deixa eu falar por que é importante esse negócio. Imagina que você é um fundo de pensão pequeno. Isso é R$1 bilhão. Esse cara, imagina você, vou botar aí 1% em Bitcoin. Né? A gente convenceu o cara, ele vai botar 1%. Ele não consegue ir na corretora, comprar Bitcoin e fazer a custódia. Porque o negócio dele é comprar ativos, não é ficar custodiando o Bitcoin, aprender 24 palavras. Então, e ele nem pode, com a regulamentação que a gente tem hoje, ele nem pode fazer isso. Porque o Bitcoin no Brasil não é um ativo financeiro, então ele só pode comprar ativo financeiro. Qual que é a volta que eles dão? Eles podem ir na B3 e comprar o ETF de Bitcoin. Isso eles podem fazer. Isso vale para o Brasil e vale para o mundo inteiro. Então, o fato de não ter um ETF de spot, quando eu falo de ETF, para mim só existe Bitcoin Spot. Então, esse negócio de futuro do Bitcoin, para mim isso aí para mim é not your keys, not your coins. Não tem esse negócio de vou deixar na corretora. Falou que deixou na corretora, para mim não tem Bitcoin. Então, é assim que eu penso. Os fundos lá fora, eles nem têm essa possibilidade, porque o único ativo, o único ETF que tem é esse negócio super confuso que o Rebene falou, que é uma coisa que é cara pra caramba. Então eles nem fazem. Então eu costumo dizer assim, para mim a coisa mais importante para preço é o dia que os Estados Unidos liberar o ETF de spot. Esse para mim é o que chama em mercado de, esse é o trigger. Aí vai ser jogo de cachorro grande. Até isso não acontecer, os caras não conseguem nem comprar. Mesmo que queiram, nem conseguem comprar. Safiri, muito se fala sobre El Salvador, né, como país Bitcoin. Mas, na realidade, eles aportaram 0,1 bilhão de dólares das reservas e eles têm um total de 3 bi. Essa experiência falhou, na sua opinião? Eu tive a oportunidade de ir para lá no passado e o que dá a entender é que tem um descolamento entre a vontade governamental e a realidade do dia a dia das pessoas, né? As pessoas preferem ainda ter dólar, né? O uso de Bitcoin no dia a dia ainda é muito reduzido. Você consegue fazer transações, principalmente nas grandes redes, mas estabelecimentos menores, a experiência quase nunca é muito legal. A conexão de internet lá é bastante instável, isso acaba prejudicando muito a experiência. Então, eu acho que assim, tem um aspecto, até certo ponto, perigoso no experimento de El Salvador, que parece estar muito vinculado a um projeto pessoal do atual presidente, né? Conversando com as pessoas lá, foram quase todo mundo pego de surpresa com a implantação da utilização do Bitcoin como moeda oficial, e no dia a dia, pelo menos do ano passado, quando eu estive lá, ainda não era amplamente disseminado. Óbvio, tem potencial para melhorar, até porque El Salvador é difícil piorar, né? É um lugar bem precário, condições de vida muito ruins, assim. Isso é interessante, né? Quando a gente viaja para lugares assim, a gente percebe o quanto o Brasil é descolado do restante da América Latina. Mas voltando diretamente à pergunta, por hora eu acho que ainda é um experimento em curso. A gente vai ter que esperar mais alguns anos para dizer se foi um experimento exitoso ou se foi um fracasso. Algum de vocês chegou a analisar aquele bonds, né, o título de dívida que El Salvador estava pretendendo emitir em Bitcoin? Alguém chegou a olhar isso? Vocês podem dar alguma opinião? Vocês acham que, se porventura algum país passar a emitir títulos de dívida em Bitcoin, isso seria um game changer? Pô, não está mais emitido em dólar, não está mais emitido em euro. O Bitcoin está mais sendo aceito como uma moeda global. Você acha que isso seria um trigger ali? Vou contextualizar. O El Salvador é provavelmente o pior crédito do mundo hoje. Então, assim, eu acho que ele foi para o Bitcoin meio porque não tinha opção, que conversa com o que eu venho falando. Se você é os Estados Unidos, consegue emitir dívida nos 31 trilhões dele,
você está tranquilo. Mas nem todo mundo é Estados Unidos. Então, assim, eu acho que o El Salvador é o primeiro de muitos. Mas eu não acho que ele vai ser o cara que vai provar que Bitcoin funciona. Vai ter que ser, assim, tipo, um Brasil tem muito mais essa possibilidade. Porque é um país muito maior e muito mais desenvolvido do ponto de vista financeiro, né? Então, mas eu acho que isso acontece no tempo. O que é muito importante é que as pessoas continuem, o uso continue a aumentar. Para mim, o que é mais importante e a métrica que eu mais olho é o número de carteiras. São 42 milhões de carteiras agora. Para mim é muito pouco. Isso tem que continuar aumentando porque mostra que as pessoas estão comprando essa nossa história. E o Lightning, na minha opinião, é fundamental. Porque usar Bitcoin hoje não é fácil. Dá para fazer, mas não é fácil. O Lightning eu acho que facilita muito. E os canais de, vamos lá, o encanamento que está sendo construído. E aí temos exemplos, acho que a palestra, tem várias palestras de gente que está criando encanamento. O que é encanamento? É a forma de você se livrar do seu real e conseguir Satoshi. Quanto mais fácil for isso, e quanto mais fácil for usar o Satoshi, mais perto a gente está do final. Então, a gente está muito no começo. Eu acho que nem começou. Sinceramente, eu acho assim, só vai começar, na minha cabeça é assim, o jogo só vai começar quando tiver um ETF de Bitcoin nos Estados Unidos. Se a Lightning vier facilitar, porque aí pressiona, o jogo é mais rápido. Mas a gente tem que conseguir usar com facilidade. Safiri, qual é a sua visão sobre o caminho para os governos implementarem o CBDC e se isso poderia acelerar a adoção do Bitcoin? Essa agenda já está em curso, né? Essa informação é pública. Ano que vem a gente já deve ter aí os primeiros casos de uso da CBDC brasileira. E aí, possivelmente, em 2024, isso entrando em produção e todo mundo, não sei se já no início o varejo, ou se eles vão iniciar a implantação focando em casos de atacado, né? Parece fazer muito sentido essa ideia, né? Se a gente olhar pelo ponto de vista da agenda das autoridades monetárias, né? A gente teve aí, durante a pandemia, em escala global, e no caso brasileiro, um dos maiores programas de auxílio e distribuição de recursos para a população, que com a CBDC, com certeza, o Banco Central teria não só mais eficiência, como também mais controle em relação a como esses recursos estariam sendo gastos. Eu acho que a palavra-chave desse movimento é controle, né? A gente está diante aí da criação de um abatedouro digital. E todo mundo que está aqui, que se educa a respeito de Bitcoin, tem o antídoto para isso. Agora, me parece um pouco ingênuo achar que boa parte da população vai entender o que está por trás do real digital. Cabe a nós, todo mundo que está aqui, que utiliza Bitcoin no dia a dia, propagar essa informação e deixar claro para as pessoas que agora, como o Alexandre sempre diz, existe uma alternativa, né? Mas me parece que é um movimento irreversível. O Brasil vai puxar essa fila e eu acho que aí ao longo dessa década, acho que praticamente todas as principais economias do mundo já devem estar rodando num regime de CBDC. Rebane, você concorda com o Ale que o ETF dos Estados Unidos é super importante para a adoção? Não mais. Já concordei no passado, hoje em dia não concordo, pelo simples fato que eu acho que o cenário mudou muito nos últimos 2, 3 anos. A gente vê diversas instituições financeiras hoje, empresas, se movimentando para oferecer infraestrutura de compra e venda e acesso ao mercado de criptomoedas para clientes de varejo nos Estados Unidos também. Isso vai acontecer. Então, eu acho que a hora que disponibilizar o ETF Spot, o mercado já vai estar muito bem suprido de infraestrutura para que, inclusive, os institucionais possam comprar e vender. Obviamente que a regulação é importante. Eu acho que a regulação é mais importante do que o produto em si, do que você ter um ETF Spot. E, mais uma vez, você não regula o Bitcoin. É impossível regular o Bitcoin. Não tem como, é impossível. O que você vai regular é a primeira camada, o primeiro layer ali, que é onde acontece a negociação entre o mundo do cash, do dinheiro, e o mundo das criptomoedas. Eu acho que essa camada vai ser regulada. E a hora que isso for regulado vai trazer muito benefício para todo o ecossistema, porque de fato vai trazer, principalmente, na minha opinião,
uma maior estabilidade de preço, porque você vai ter um efeito especulativo muito menor. Eu costumo dizer o seguinte, não é o Bitcoin que é volátil, é o mercado que é altamente especulativo, né? Então, se construir uma infraestrutura de negociação no mundo com as exchanges que é altamente especulativo, que tem muito dinheiro circulando, sem controle, isso faz com que a especulação seja muito grande e que a volatilidade seja alta. Uma hora que isso seja regulado, eu acho que a volatilidade tende a diminuir, isso traz mais previsibilidade, traz mais segurança para quem está do outro lado, e eu acho que isso vai beneficiar em muito o Bitcoin. Pô, queria agradecer a Alexandre, Rebani, Safiri e ao público aí pela presença maravilhosa. De novo ao Lucas da LN. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado.